Abertura da sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos cumprimentando as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, os servidores deste Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, o público presente, o telespectador que nos assiste pela TV Câmara, que nos acompanha pela TV Câmara, declara aberta 66ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa do primeiro período legislativo da 18ª legislatura. A presidência convida o vereador Adilson Girardi para a leitura do versículo bíblico. Mas quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada secretamente. Então teu Pai que vê em secreto te recompensará. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 3 e 4. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador Adilson Girardi. Peço, antes de nós darmos sequência, que a técnica de som possa dar uma olhadinha no nosso relógio aqui, o cronômetro não está funcionando, a técnica de som. Pequeno expediente, artigo 121, 125 do Regimento Interno. A presidência convida o primeiro secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas. Vereador Jam Schroeder. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, recebemos do gabinete da vereadora Ana Rita Negrini Hermes sua justificativa de ausência no período entre 8 e 10 do corrente mês, devido ao tratamento de saúde. Da vereadora Tânia Larson, recebemos o requerimento número 214, que requer a retirada do projeto de lei ordinária número 126/2019, requerendo ainda que sejam os documentos do projeto desentranhados e entregues a esta vereadora. Recebemos também a emenda modificativa número 1/2019 ao projeto de lei complementar número 36/2019, que modifica o caput do artigo 8º e o caput do artigo 13 do projeto de lei complementar número 36/2019, assinado por 7 vereadores. Recebemos também do vereador Maurício Peixer o projeto de lei ordinária número 155, que autoriza o Poder Público Municipal a permitir a utilização de pessoal, veículos e equipamentos públicos na realização de serviços em favor de associações de moradores reconhecidas de utilidade pública municipal. E da mesa diretora desta casa, o projeto de lei ordinária número 156, que concede o reajuste do auxílio alimentação, de que trata a lei número 7.831, de 30 de setembro de 2014, a todos os servidores públicos em efetivo exercício no Poder Legislativo Municipal. Senhor presidente, estão lidas as correspondências. Obrigado, vereador Jam Schroeder. Horário destinado aos partidos. PSD não se encontra. O MDB por 15 minutos. Vereador Mauricinho Soares. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, você que nos assiste pela Câmara e funcionário dessa casa. Eu preparei um vídeo com isso os técnicos ali vão preparar ali para a gente falar. Eu vou falar. Hoje,
o prefeito Udo Deller e a equipe lançou aí as ruas de pavimentação e a estrada Timbé, vereador Adilson. Hoje, no programa da prefeitura, a tão esperada estrada Timbé, vereador Roque. E fui uma entrevista hoje, presidente, de manhã, na Jovem Pan, fui bem recebido lá. Só que o meu amigo Ananias, ele não deixa o cara falar, ele tumultua, ele tal, ele chama uma coisa. Até o Osni ainda falou, presidente, eu gostei lá obrigado Osni Martins, obrigado lá, pessoal da Jovem Pan, e o Ananias, porque é o seguinte, vereador Roque, a gente teve em Brasília, no momento que estava uma reunião lá na Secretaria do Turismo, o deputado Adelor, deputado Mauro Mariano e o senador Dário Berg, falando de um dinheiro que tinha para o turismo em Santa Catarina, e aí o deputado Mauro e o senador, e eu estava no momento, falei da estrada Timbé, que era importante, e nós estivemos lá numa reunião, e o nosso grande jornalista Ananias, não foi você, foi não sei o que e tal. Não, foi este vereador, sim. Aí ele começa a não deixar o cara falar. Como falei da ponte, um morador fez uma entrevista porque tal vereador. Eu digo, não, eu fui atrás do recurso. Busquei o projeto, fiz o projeto da prefeitura. Quero agradecer aqui o engenheiro Romualdo, a equipe, que sempre nos ajudou. Se tem uma equipe que nos ajuda, é a equipe de projeto ali dos engenheiros Romualdo, que é o grande secretário Romualdo. E se eu for falar aqui, eu vou ofender alguém? Não, todos nós aqui temos direito, como eu falei, que ele perguntou, até o Osni depois, eu quero agradecer o Osni Martins, que ele disse, não, é um direito do vereador Richard, quem escutou aí, não tirei a liberdade ou do vereador tal, ninguém tira a expressão de falar ou coisa parecida. O vereador falava bem até ontem, hoje está falando mal, mas o meu tempo, eu dou a parte para quem eu achar de dar ou não dou, que é o tempo do partido. Posso dar a parte? Posso? Ele disse não, isso é democracia, vereador Richard, é democracia. Entendeu? No meu tempo, eu dou a parte para quem eu achar de dar a parte. Se eu não dar, vereador Odir, qualquer vereador que pedir, pode ficar ali, eu não dou a parte, e esse é o regulamento, isso aí não tem esse negócio. Aí, quando eu falei dessa viagem em Brasília, eu disse, não, pode falar da diária, eu não tenho medo, nunca vou ter medo. O negócio é ajudar o município, trazer o recurso da saúde, como eu fui lá, do turismo, pessoal, que eu trouxe 8 milhões, ele, não, onde é que está essa mentira? Mentira, se tá vai sair a licitação da estrada Timbé, vereador Richard. Eu estou com a minha parte técnica, estou esperando um pouquinho, não deu certo, mas amanhã nós apresentamos de novo, amanhã nós temos um tempo para apresentar, amanhã vou apresentar de novo o vídeo aqui, gostaria que a parte técnica dê ali a gente vai falar sobre isso. Vai para a licitação a estrada Timbé, pessoal, como é importante, esperada pela comunidade. Já está em licitação, isso aí, vereador. Obrigado, vereador presidente. Está em licitação agora a estrada Timbé, pessoal, aonde esse vereador foi e trouxe esse recurso. Eu acho interessante que ele diz, não, é mentira, como, homem de Deus? Como que é mentira? Se está aí na licitação a estrada Timbé, foi esse vereador que conseguiu o recurso. E foi o deputado Mauro Mariano, eu disse lá, eu fui assessor, como disse ali, que foi o meu amigo também, assessor junto comigo. Ele disse, não, isso é mentira, não, tá aí, rapaz, olha a propaganda do nosso município. Puxei do tapa-buraco, Richard, nosso líder do governo, que tem que dar uma amiuçada nisso tudo. Se tem licitado uma empresa para fazer o tapa-buraco,
os engenheiros falaram, a pessoal do Romualdo, é R$150 um metro quadrado, vereador Ninfo. Aí o cara ganha uma licitação com 59 e vai fazer e quer aditivo. Não tem aditivo com o prefeito, não tem, nego. Tua empresa ganhou a licitação por 59 e não tem aditivo. Ah, tu quer um aditivo de 25%? Então desiste, entrega. Aí foi falado, o prefeito comentou, o juiz deu para o cara ali concorrer de novo, mais uma licitação. Aí deu. Quem é o cara? Será que vocês sabem quem é o cara que ganhou? Não, ninguém acha. Aí falo que não tem alguma coisa, Richard? Tem, sim senhor, tem alguma coisa errada, pessoal. Querem atrapalhar o governo do prefeito Udo, e todos nós que estamos para ajudar a cidade, pessoal, não é? Os vereadores aqui não aprovaram 100 milhões, vereador Fábio? Passou por essa Câmara o empréstimo de 100 milhões, por quê? A prefeitura hoje tem crédito. Vereador Roque, o senhor que foi secretário, o senhor sabe disso? Prefeito AAA para finanças, a prefeitura tem hoje como emprestar 100, 200, 300 milhões para gastar aqui, fazer obra nessa cidade, e o prefeito vai fazer, porque tem crédito. Um prefeito que faz uma grande administração dentro da nossa cidade, pessoal. Você tem que prestar atenção, tem alguém que quer atrapalhar, mas não vai conseguir. Pode ver, o prefeito Udo se elegeu na primeira e na segunda se reelegeu. A turma diz, esse não ganha nem por... Vê se não ganhou. Se ajuntaram aí todo mundo aí. Não vou citar aqui, né, porque se eu citar... Se ajuntaram aí com Merizio e mais gente, tudo aí, até o governador veio contra nós, e o prefeito ajudou também. Como é que não? Se ajuntaram tudo para derrubar o prefeito Udo aqui dentro. Não conseguiram, pessoal. E nós estamos aqui novamente, e falei lá, Richard, falei e vou falar, uma grande administração de um homem que tem as mãos limpas, não tem nenhum secretário que foi preso aqui nessa cidade, pessoal, por quê? O prefeito Udo faz um grande trabalho. Os vereadores que aqui aprovaram na saúde, projeto da saúde, projeto de coisa boa para o governo aqui, passa e é aprovado na Câmara. Vimos aí, vereador Richard, tentaram, aí o conselho, o terceiro conselho, fizeram, mas não adianta. Pode ver, hoje qualquer um que tenha faculdade preparado para trabalhar no conselho. Então isso é importante, pessoal, isso quem fez? Veio do executivo. Eu gostei de um vereador que deu parecer favorável ao projeto do prefeito e depois quis mudar, mas não conseguiu mudar. Não conseguiu mudar. Mas lá na comissão deu parecer favorável. Falei assim, até brinquei ali com o pessoal do conselho da... Então veja bem, isso é importante. O vereador Roque já levantou o dedo, antecipado, claro, o senhor quer uma parte, vou lhe ceder uma parte, por isso que eu digo, pessoal, o prefeito se elegeu, muita gente ajudou, e se reelegeu novamente, porque faz um grande trabalho. Hoje ninguém consegue desviar um alfinete na prefeitura. O sistema que foi implantado na prefeitura, só o prefeito Udo que conseguiu. Falei lá para o radialista, pegamos a prefeitura falida, hoje é AAA em finanças, o prefeito pode financiar empréstimo, pode fazer qualquer coisa a prefeitura. É um orgulho para a cidade de Joinville ter uma prefeitura aonde está tudo em dia. Vereador Roque, eu vou lhe passar um tempo aqui, que o senhor já pediu antecipado. Presidente, obrigado, presidente. Tempo ainda do MDB, vereador Roque Matei. Boa noite, presidente, boa noite, vereadores, boa noite, público aqui presente. Quero cumprimentar também quem nos assiste pela TV Câmara, pelas redes sociais. Vereador Mauricinho, pena que nós não podemos passar o vídeo que você programou hoje aqui, importante, mas para amanhã a gente faz. O mais importante, pessoal, é que esse resumo, esse vídeo já está aí nas redes sociais, acho que já está circulando pela cidade, mas só dando um resumo, eu lembro quando eu assumi aqui, há 120 dias atrás,
eu falava que a nossa cidade estava virando um canteiro de obras, né? E hoje, eu venho aqui dando um resumo do que amanhã nós vamos passar aqui, ó. São 47 ruas que já foram pavimentadas, 20 estão em obras. A Estrada Timbé, tão falada aqui, ela já está em processo licitatório. A Prudente de Moraes, obra importante para a nossa cidade, também está em processo licitatório. A Rua Blumenau, 4 milhões já destinados para fazer a requalificação. E também outras obras virão, né? Nesses 61 milhões, depois tem mais 100 milhões que está sendo já preparados para fazer obras aqui em Joinville. Mas eu quero lembrar que está em processo também, lá no bairro Boa Vista, a Rua Helmut Falgert e a Rua Urbano Schmidt, também está dentro da programação. Ela só não entrou ainda porque nós estamos fazendo o esgoto sanitário ali no bairro Boa Vista. E é importante lembrar que são obras fundamentais para a nossa cidade. E muitas, são mais de 200 ruas que estão aí sendo programadas para os próximos meses. Então, vereadores e a população que nos assiste, é importante trazer essas obras de infraestrutura, vereador Jordão, porque ao longo desses 6 anos se investiu muito em educação, se investiu muito, vereador Iracema, em saúde, e em infraestrutura está se fazendo um grande investimento aqui em Joinville. Então, parabéns, nós precisamos dar os parabéns ao Executivo Municipal, que com sabedoria está sabendo aplicar os recursos de tal forma que a nossa cidade, os quase 600 mil habitantes que nós temos aqui em Joinville, possam usufruir de uma educação de alto nível, de uma saúde que está acima da média nacional. E agora, vereadores, a infraestrutura. A cidade está um canteiro de obras. Isso, eu falei há um tempo atrás, alguns duvidaram. Agora nós estamos aqui mostrando que a cidade está sofrendo um processo avançado de requalificação asfáltica. É óbvio que nós temos que cuidar dos tapas-buracos, prestar atenção e cuidar das empresas para que elas façam um trabalho adequado. Uma empresa que ganha uma licitação e antecipadamente pede um reajuste, isso não tem cabimento em lugar nenhum, não é isso? Então nós temos que cuidar e ir além dos tapas-buraco, né? Tapa o buraco hoje, amanhã aparece outro do lado. Então nós temos que requalificar as nossas ruas, e isso está acontecendo de forma acelerada. Então, pessoal, é isso que nós temos que trazer e mostrar para a comunidade. O trabalho que está sendo feito pela Prefeitura Municipal de Joinville. Parabéns, e é assim que se faz, mostrando para a comunidade. E quando eu disse que agora nós teríamos algo que nós temos que cuidar, é olhar aonde está acontecendo obras. Por quê? Porque nós temos agora o incômodo, é um incômodo positivo. Muitas vezes nós temos que desviar de uma obra que está acontecendo, mas logo ali na frente nós vamos estar com a pavimentação 100% adequada para a nossa população. Era isso que eu tinha para trazer aqui hoje. Obrigado. Obrigado, vereador Roque Matei. Por 6 minutos, PL. PSDB, vereador Odir Nunes. Por 6 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, quero cumprimentar aqui o Marlon, suplente de vereador,
saudar os demais presentes aqui nesta casa. Vereador Mauricinho, em primeiro lugar, quero dizer que talvez por Vossa Excelência não entender muito do regimento interno, é que nós tivemos que optar por aquela forma, até porque naquele momento nós não tínhamos emenda lá no projeto da formação do terceiro conselho. E tem que também deixar claro que o terceiro conselho foi uma imposição judicial. O prefeito não foi de livre e espontânea vontade, foi uma decisão judicial e uma pressão popular. E na comissão, é claro que eu não posso dar o parecer, Vossa Excelência deve saber que não posso dar um parecer contrário, senão o projeto morre, nem sequer é lido aqui. E nós jamais iríamos fazer isso. Então, agimos de acordo com o regimento e para o bem da cidade, até porque nós fizemos 1 ou 2 semanas antes uma reunião com a promotora, com a Defensoria Pública, com o Conselho da Criança e do Adolescente e também com os conselheiros. Então, essa questão, quero dizer aqui que nós não temos nada a fazer, nada que teríamos que fazer ao contrário. Professor Roque, com relação à educação, a educação está boa, está indo no Brasil inteiro a educação. A educação deu uma melhorada, porque em 2006, quando o vereador Ninfo primeiro, a Constituição de 88 diz que 25% da arrecadação do município, as verbas têm que ir para a educação. E depois mais, a parte do Fundeb, que em 2006, o Brasil todo e as câmaras municipais e as prefeituras pressionaram o governo federal de uma forma talvez jamais vista, para que o Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, fosse aprovado. E que agora, até 2020 ou 2021, nós vamos ter que brigar para que continue o Fundeb, porque isso é uma forma de você colocar dinheiro na educação. Mas também quero parabenizar o vereador Mauricinho, que ou foi semana passada ou foi ontem, parabenizou o vereador Rodrigo, o deputado, vereador Rodrigo Coelho, por ter colocado todas as suas emendas aqui no município de Joinville. Isto é bom. Mas também queria dizer que ontem o vereador Mauricinho veio aqui e disse que nós podemos, Joinville pode ganhar mais um deputado. Que bom! Que bom! Nós vamos, mas há uma possibilidade de Joinville, e aí disse que talvez o nosso segundo deputado seria o deputado lá de Florianópolis, queria ser o prefeito, né, de Florianópolis. Não, nós podemos perder, talvez, um ótimo deputado, que será um ótimo prefeito, e não perdemos também o espaço na Câmara, porque o primeiro suplente do vereador do Rodrigo é o vereador Jaime, que eu sei que se vai para lá, vai fazer um grande trabalho. De forma legítima, não da forma como aqui se propôs nesta casa, de forma democrática. Assim como também está todo mundo torcendo aí para que os deputados votem a PEC que prorroga os nossos mandatos. Isso é uma verdadeira aberração, isso nunca vai acontecer, nunca, e não deve, porque não tem amparo legal. Não, eu sou favorável à eleição de 4 em 4 anos ou de 5 em 5 anos, mas de uma forma democrática, meu caro Reinaldo, através das urnas, não por um projeto de lei de deputados. Isso não é tudo bobagem. Já tem gente que diz, olha, vou ficar mais 2 anos. Não,
Ninguém vai ficar aqui 2 anos, porque não vai passar. Querem ficar 2 ou 4 anos, vão amassar barro. E senão vão para casa. Mas, de uma forma de voto, não, nós não podemos contrariar a lei. A lei é feita para ser cumprida. Processo democrático. Então, quero dizer, vereador Jaime, fico muito feliz. Eu gostaria que o Rodrigo Coelho se viesse. É um bom nome, E não precisamos eleger alguém lá de Florianópolis para Vossa Excelência, que com muita honra iria honrar o mandato, iria representar bem Joinville. Mas também, por outro lado, poderíamos ter aqui um bom prefeito. Então, vereador Mauricinho, a vida é essa, vamos brigar pela comunidade. Agora, sentar nessas cadeiras aqui tem que ser através do voto da população, e não através de uma emenda à Constituição Federal. E quem não fizer um bom trabalho, não vai pensar que vai voltar para cá. Obrigado, vereador Odir. O PSB, por 9 minutos. Vereadora Iracema. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público aqui presente e a TV Câmara. Eu hoje, vai fazer há muito tempo que eu não assistia um jornal, meio-dia, e hoje deu tempo de eu assistir o jornal. Queria dizer para a Tânia, que faz esse trabalho, para a Rita, que eu vi uma coisa muito triste, porque eu gosto muito de animal. Eu não tenho, porque eu não tenho tempo de cuidar. Mas eu sempre falo para a minha família, quem tem que cuidar. Hoje, eu vi 3 cachorros lá, que um cara tem na casa. Gente, eu acho que mais ou menos 1 mês eles estão sem comer. Isso é um crime. Isso é um crime o que eu vi hoje. Cada um tem o seu trabalho. Mas não tem quem não sentiu piedade daqueles cachorros. Pode falar. Vereadora, parabéns por citar esse assunto, mas aqui eu quero deixar o registro que o importante da denúncia, de fazer, não olhar e só postar no Face, né? Você tem que fazer a denúncia via delegacia. E nesse ponto, isso aconteceu na sexta-feira à noite, a pessoa que verificou esse problema no Parque Guarani, ela fez contato com o vereador Rodrigo Facchini, e o vereador Rodrigo Facchini pediu para fazer contato comigo. E lá nós começamos a orientar ela, para ela fazer a denúncia na delegacia, onde ela fez, e daí deu todo esse procedimento inclusive de autuação da pessoa. Era isso. Eu acho assim que toda pessoa que vê um animal ser maltratado tem que denunciar, sim, porque isso não é coisa que se faz. Não são gente, mas eles sentem a mesma dor, e eu sou contra maltrato de animais. Hoje tivemos a reunião de urbanismo quanto os ônibus. E foi uma reunião muito aproveitada, muito discutida. Todos ouviram, todos prestaram bastante atenção. Eu acho que dali vai sair talvez algumas mudanças, principalmente no bairro Iririu. Fazer voltar o ônibus que era 221 do bairro Iririu. Porque ele vai muito longe, vai lá para Comasa, o povo está reclamando muito, então a comunidade esteve aqui na Comissão de Urbanismo. Muito obrigado, senhor Jaime, junto com o Maurício Peixe, eu entrei junto e, graças a Deus, deu uma boa discussão.
Fica à vontade, Facchini. Vereador, eu quero ressaltar a importância desse debate, já lhe parabenizando por trazer esse tema. Só para que tenhamos aqui um dado, eu não sei se foi levantado nessa reunião, mas hoje a velocidade média de um ônibus que sai ali do terminal do Itaú até o centro é de 5 km por hora. Já o que sai do sul, ali do Floresta, chega a 18 km por hora. Por quê? Porque foi feita aquela obra da Rua São Paulo com o PAC da mobilidade. Aliás, lamentavelmente, só essa obra foi feita. Então, o transporte coletivo na nossa cidade, ele deixou de ser atrativo. Por isso que o valor vai lá em cima, porque as pessoas não têm por que usar o transporte coletivo quando dos 3 mil pontos de ônibus, abrigos, que deveria ter abrigo, só 500 estão colocados. Então, meus colegas vereadores, especialmente do meu partido, quando eu percebo Vossas Excelências falar da nossa Joinville, parece que não é a mesma Joinville que eu vivo. Sou franco, parece que não é a mesma Joinville que eu vivo. Eu queria dizer o seguinte, vamos nós, vereadores, vamos aí durante a semana caminhar ali no centro da cidade. Vamos lá conversar com o comércio, com o comerciante da nossa cidade. Vamos tentar perceber se aquela Joinville que se fala aí dessa tribuna é a mesma Joinville que o comerciante ali do centro enxerga. Vamos nos cantos das cidades e vamos perguntar para o cidadão se esse canteiro de obra está impactando a vida daquele que mora lá nos cantos do nosso bairro. Não precisamos ir muito longe. Vamos aqui na Jerônimo Coelho, vamos conversar com o comércio local, vamos pegar um turista desse que chega agora para o festival de dança, que é a grande vocação da cidade, e pegue ele pela mão e vá apresentar o centro da cidade, para ver se tem orgulho, para ver se tem a condição de dizer para esse cidadão que Joinville é essa cidade dos sonhos. Não é, minha gente. Não é isso. Aí quando me dizem, olha, o Facchini há tempo atrás elogiava, eu elogiei ontem, aqui nesse microfone, vereador Iracema, aqui nesse microfone eu elogiei o secretário da Saúde e toda a sua equipe pelo trabalho bem feito lá no PA 24 horas, pelo trabalho bem feito na Policlínica do Floresta. E é isso que nós precisamos, elogiar sim, quando é mérito, mas também ter a coragem de falar a verdade aqui nesses microfones. Nós fomos eleitos pelo povo de Joinville. É o povo, é o cidadão, é o eleitor que nós temos que honrar aqui nessa tribuna, não a figura do prefeito. Eu tenho muito respeito pelo prefeito Udo, muito respeito pela figura dele e por tudo aquilo que ele já fez pela nossa cidade. Agora eu também quero ter o direito de falar que em muitos dos momentos o nosso governo não corresponde com a grandeza da nossa cidade. Obrigado, vereadora. E também sobre hoje, nós vamos falar lá também no urbanismo, né, seu Jaime? Evaristo, sobre os buracos. Mas como diz o Jaime, a empreiteira não quer fazer o trabalho. Mas, gente, está muito difícil. A Rua Rio Fortuna eu não canso de falar. A Rua Bambiani também, Martinho Bambiani também, o rapaz estava reclamando. E o seu Jaime explicou por quê. Mas eu penso que nós, vereadores, temos que dar um jeito dessa empreiteira aí, porque está quebrando muito carro. Nos corredores de ônibus também, as bocas de lobo, eu acho que o ônibus passa em cima da boca de lobo e acaba abaixando o asfalto, abaixa a boca de lobo. Cada vez está ficando pior. Então nós temos que, nós como vereadores, representantes do povo, aí o povo falou hoje, mas os vereadores não fiscalizam. A gente fiscaliza, mas essa empreiteira não está, não sei se ela não dá conta, não sei se ela largou de fazer porque não quer, está acontecendo alguma coisa. Os vereadores fiscalizam, sim. Eu acho que é esse o papel do vereador. Muitos joinvilenses pensam que o vereador vai lá fazer a rua, não. Tampar o buraco não é nosso, é a empreiteira. Então, por favor, quem comanda essa empreiteira, encosta na parede e vamos fazer alguma coisa por essa buraqueira de Joinville. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Iracema. Solidariedade por 6 minutos, o vereador Adilson Girardi.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste, muito boa tarde. Queria fazer alguns registros aqui importantes de algumas ações que estão acontecendo. Primeira delas, né, nós estamos desde 2017 cobrando, com a comunidade lá do bairro Vila Nova, cobrando do governo municipal uma utilização para a escola estadual Maestro Francisco Manuel do Silva, lá no Vila Nova. Essa escola foi desativada em função da construção de uma escola nova, né, a Escola Bailarina Liselotte Trinks. E nessa semana, então, tivemos uma boa notícia, depois de várias reuniões, né? Estivemos reunidos com o prefeito ontem, e a boa notícia chegou de forma oficial para nós nesta tarde também, né, encaminhada pelo gabinete do prefeito, que a escola passa a ser utilizada, então, para a Secretaria da Educação, no contraturno escolar e em outras atividades que a Secretaria da Educação vai implementar para o ensino fundamental de Joinville. Então, é um espaço lá nobre, né? A escola é uma escola histórica do bairro Vila Nova, ela tem 11 salas de aula, ela tem um ginásio de esportes praticamente novo, e eu creio que o melhor uso vai ser dado, então, para a educação. Havia algumas intenções iniciais de se passar o uso para a segurança, mas eu creio que o melhor uso mesmo é para a educação. Então, não existe o melhor uso de um espaço daquele que não seja para a área educacional. Então, quero agradecer aqui ao governo municipal por essa sábia decisão, né? Agradecer também ao vereador Roque, que enquanto secretário se esforçou, né, para que essa ação fosse uma realidade. Isso vai acontecer agora já a partir do segundo semestre. A parte, vereador. Bom, só contribuindo, né? Desde que nós assumimos essa escola, como na época secretário, nós estávamos com um projeto de utilização mais ampla para a educação e segurança. Mas, com o passar do tempo, a gente percebeu que nós precisamos das aulas do contraturno, tá? Então, esse projeto de uso da escola Maestro no contraturno, ele vai trazer um envolvimento não só das escolas do Vila Nova, mas das escolas da cidade. Então, está se utilizando agora esses espaços, como a Escola Maestro, para que no contraturno escolar a gente amplie o tempo das crianças na escola. Então, esse tempo maior vai vir bem a calhar, não só para os alunos ali do Vila Nova, mas para os alunos da cidade como um todo. Era isso. Obrigado, vereador. Também quero fazer o registro aqui importante de um outro anúncio, né, que recebemos ontem, de que um pedido que nós fizemos ao município vai ser realizado. A revitalização da rua 15 de novembro, ela estava contemplada até a rodovia do Arroz. Ficava um trecho ali que passa na frente da Escola Bernardo Tanque, de mais ou menos 400 metros, sem a revitalização. Nós solicitamos à Secretaria de Planejamento e o trecho agora foi incluído no projeto. Então, a Rua 15 vai ser licitada, né, a revitalização em toda a sua extensão, né, até a Escola Bernardo Tanque. Agradecer também ao governo. E, por último, né, não posso deixar de citar aqui, a Comissão de Saúde desta casa esteve, vereador Mauricinho, vereador Maurício Peixe, este vereador, estivemos visitando o PA Sul há cerca de 2 meses e lá fizemos a cobrança, né? Os 3 vereadores cobramos lá do secretário da Saúde a implantação o atendimento para a pediatria no PA Sul. Então, há cerca de 2 meses, mais ou menos, estivemos lá. Lembro que o vereador Maurício Peixe cobrou, o vereador Mauricinho cobrou novamente, e agradecer, então, aqui a Secretaria da Saúde por ter ouvido, né, os vereadores nessa questão da pediatria. Obrigado. Vereadora Tânia. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente. Hoje, na transparência do município, foi sancionada a lei complementar número 534, né, que, na realidade, ele regulamenta o banho e tosa em Joinville. Na realidade, o banho e tosa, as empresas de PET, elas já utilizam, né, o vidro transparente para que as pessoas possam ver, ou o sistema de câmeras.
Mas a gente regulamentou, através da Lei 360, vereadora Ana Rita, para deixar bem registrado, né? Porque não se vê mais também a própria empresa, o próprio microempresário, o empresário que hoje tem um PET, um banho-tosa, ele também vai ter a transparência e a segurança, né? Que o empreendimento dele é importante. E também para assegurar, para que não tenha pessoas não formadas para esse trabalho de banho-tosa. Então, esse projeto de lei foi regulamentado, nós vamos passar todas as orientações, com certeza a SAMA também, mas é importante para a causa animal, porque nós recebemos muitas reclamações, às vezes, né, de pessoas não capacitadas que fazem a tosa de animaizinhos, cortam, acontece alguma coisa. E assim não, assim vai ter a transparência, que eu volto a falar que já tem, né? Todos os banho-tosa hoje que existem aqui em Joinville, geralmente eles têm o vidro transparente ou a câmera para certificar a qualidade e também o resguardo deles em cima de segurança. Era isso. Obrigado, vereadora Tânia. O PSC, por 6 minutos. O líder da bancada, vereador Jaime Evaristo. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, Distrito Público aqui presentes, funcionários desta Casa Legislativa, telespectador da TV Câmara, internautas, você que está na plenária nessa tarde. Eu queria comentar referente à discussão amplamente aberta à comunidade na Comissão de Urbanismo nessa tarde, onde foi tratado da questão do itinerário, as mudanças dos itinerários dos ônibus em alguns bairros de Joinville, dos terminais e algum local mesmo na questão dos bairros de Joinville. A nossa comissão aceitou o requerimento do vereador Maurício Pecher e convidamos a empresa para dar os devidos esclarecimentos e convidamos também o executivo. E foi aberto para a comunidade se posicionar e apresentar suas reivindicações referentes ao transporte executivo, transporte urbano. Sabemos da grande importância do transporte urbano, isso nós sabemos. As qualidades dos ônibus nós sabemos. E sabemos que os empresários têm investido muito nessa questão, dessa inovação, a tecnologia, os ar-condicionado dos ônibus, tudo questão atrativa para que o cliente possa usar. E ali ouvimos, mas as questões das mudanças do itinerário, isso preocupa a comunidade em geral. E nós queríamos ouvir da parte da empresa e também do executivo esses esclarecimentos. E houve um debate quase como uma audiência pública. Abrimos para que todos debatessem, reivindicassem, falassem do problema que estão sentindo na pele. As empresas anotaram, o executivo também fez as suas anotações, tudo está registrado nos canais da Câmara, onde nós vamos preparar o relatório e enviar às empresas. O que deixou feliz, vereador Iracema, e a gente fica, porque muitos questionamentos dizendo que por que o vereador não faz isso, não faz aquilo. Eu gosto de esclarecer, Reinaldo, você também apresentou os problemas local lá da tua área, como Joinville todo. A nossa função aqui não é nada mais do que fiscalizar, do que estar pronto em todos os momentos com a comunidade, ouvindo o clamor. Nós estamos aqui, vereador Facchini, com esse propósito. Se nós não podemos executar, mas nós temos uma autoridade dada pelo povo e nos colocou aqui para a gente poder, de uma forma, cobrar do executivo, cobrar das empresas, cobrar do governo.
Não teria outra forma de poder estar aqui agindo de outra forma. Então, quando a gente ouve a comunidade, vereador Jordão, ouvimos a comunidade, e essa comunidade vem a esta casa, senhor presidente, para poder dar esclarecimentos importantes, que muitas vezes não passa aqui por nós. O cliente do transporte coletivo paga seus impostos e quer a melhor qualidade. E ouvindo hoje dos empresários nos deixou bem, porque através desses estudos, vereador Fábio D'Aloncio, vai melhorar para poder atender lá na ponta aquelas pessoas que mais precisam do transporte coletivo. E com o aumento do veículo, vereador Facchini, o pico, aquele momento difícil, chega a atrasar o ônibus. O que levava 5 minutos, hoje leva 10. O que levava 7 minutos, hoje está levando quase meia hora. E essa é a dificuldade que foi apresentada. Mas não podemos aceitar dessa forma. Nós queremos que o atendimento na questão dos itinerários sejam mudados, para poder atender a pessoa que mais precisa, que é o trabalhador. Então, houve um grande debate, uma grande discussão, os vereadores se posicionaram referente a essa situação, e eu quero agradecer. E cada população, cada munícipe, que muitas vezes precisar de qualquer vereador, claro, mas da Comissão de Urbanismo, estaremos sempre à disposição para debater grandes debates como esse. Queremos continuar debatendo com a sociedade, ouvindo a sociedade, ouvindo aquele que mais precisa. Por isso estamos aqui. E por isso somos servidores do povo. É Ele que nos paga, é Ele que nos dá o direito de dizer o que devemos fazer. E por isso estou agradecido por essa reunião de hoje. E positivo, porque ouvimos da empresa e ouvimos também do executivo em procurar resolver os problemas. Tem um caso ali do Iririú, a vereadora Iracema apresentou, foi bem atencioso, o próprio empresário, a prefeitura para resolver, o caso do Ademar Garcia, né? Os casos lá do Guanabara, o caso lá do Reinaldo também apresentou algo que nós temos que cobrar, Reinaldo, essa situação, outros mais pedidos. Sabemos que a comunidade precisa ser atendida com muita dignidade. E por isso estamos aqui, senhores vereadores, lutando nesse propósito. Então, quero agradecer novamente à Comissão de Urbanismo, que tratou desse assunto muito importante. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Jaime Evaristo. PDT não se encontra. O próximo, por 3 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público aqui presente, quem nos assiste pela TV Câmara, pela internet, nossos dedicados, intérpretes de Libras, os funcionários dessa casa, muito boa tarde. A vereadora Iracema, foi excelente a senhora também ter tocado no assunto que a senhora tocou, daquela questão dos cães que estavam mantidos praticamente em cativeiro, porque no mesmo dia nós tivemos o auxílio, a proteção animal, né, teve o auxílio das duas polícias, da Polícia Civil e da Polícia Militar. A Polícia Civil foi quem resgatou esses animais de maus tratos, que vocês, não sei se acompanharam pela TV, né, a matéria, mas se não acompanharam, podem entrar na minha página no Facebook, está lá. Os cães magérrimos, dava para contar todas as costelas. E o outro caso foi um caso típico de criador fundo de quintal, em que eles estavam com um macho e 4 fêmeas da raça chamada, que eu sempre esqueço, o bulldog francês, aqueles baixinhos, pequenininhos. E então a polícia entendeu que eles não podiam ficar naquela imundície, naquela sujeira. E por que isso acontece? Porque são denúncias que são feitas e são denúncias verdadeiras. Então, a polícia tem prazer em nos ajudar. Às vezes, as denúncias são falsas. E aí, isso pega muito mal, né, quando a gente
pede auxílio da polícia e vai ver e não é exatamente aquilo que a pessoa tinha dito. Mas eu queria focar nessa questão da denúncia, porque você pode denunciar, presidente, para a Polícia Civil pelo 181, para a Polícia Militar pelo 190, pode fazer BO em qualquer delegacia ou BO online também, e ainda conta com a ouvidoria da Prefeitura, né? Na ouvidoria, na parte de denúncias, você pode denunciar ali esses casos, esses abusos, esses casos de maus tratos. Por quê? Não adianta olhar depois e dizer, ó, coitadinho, pobrezinho. Isso não ajuda em nada. O que nós temos que fazer? Se nós enxergarmos uma situação dessas, temos que fazer a denúncia. Porque, como muito bem falou a vereadora Iracema, que nem é da causa animal, eles são que nem nós. Eles sentem fome, sentem dor, sentem frio, sentem medo, não é? Então, acho que a vereadora Tânia também tocou nesse assunto, e são esses casos que nos ajudam a influenciar as pessoas de que denunciar maus tratos resolve, porque a gente tem esses casos em que há os resgates e esses animais, pelo menos, vão parar de sofrer. Então, lembrem-se, eu tenho isso explicado na minha página, as formas de fazer denúncias, desde BO, então, até a denúncia através da ouvidoria. Então, não deixem que esses animais sofram, porque quantas e quantas pessoas talvez tenham visto esses animais e não fizeram nada. Então, não deixem que eles sofram em vão, não deixem que eles sofram muito tempo. Enxergou maus tratos, denuncia. Ok? Obrigada. Obrigado, vereadora Ana Rita. Voltando ao tempo partidário PSD. Vereador Fábio D'Alonso, líder nessa casa. Abre mão. O PL. Estou voltando ao tempo partidário. Vereador Maurício Peixer, por 6 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, funcionários dessa casa, profissionais da imprensa, público presente, telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara. A vereadora Iracema falou aqui, né, o vereador Rodrigo contribuiu, a discussão que nós tivemos hoje sobre o transporte coletivo do município de Joinville. Eu realmente fiquei surpreendido quando nós levantamos esse assunto e colocamos na rede social sobre mudanças de trajeto, itinerários e atrasos de ônibus e que torna a longa espera do usuário, ou como a Gideone Transusa diz, do cliente, que verdadeiramente é um cliente, mas não deixa de ser usuário, né? Ele é usuário do sistema do transporte coletivo. Mas levantou um grande número de pessoas dando sugestão, querendo participar. Infelizmente, é à tarde, muitos não podem vir. Vieram algumas lideranças aqui e foi muito boa a discussão, tirando um ou outro. E daqui para frente vai ser assim, né? Qualquer discussão na Câmara, audiência pública, vão vir aqueles que são os candidatos aí a vereadores na próxima eleição e querem aí ter um palanque para poder aparecer, e muitos deles até ultrapassam um pouco do limite do que seria o normal. Mas isso é compreensível dentro de uma situação como esta, como está. Mas verdadeiramente, o transporte coletivo. Gente, é assustadora a queda, vereador Nenf, a queda do número de usuários. Olha só, em 2011, teve o pico do número de pessoas que usam o transporte coletivo. Foi 130.647. Isso por dia, tá? Por dia, 130 mil. É lógico que não são pessoas, porque muitos utilizam 3, 4 passagens. Mas nós temos que contar por passagem. Agora, em 2018, de 130 passou para 102 mil. Uma queda vertiginosa, uma queda impressionante. Lógico que vários fatores fizeram para cair esse número, que não deveria cair tanto. Enquanto isso, vereadores, prestem atenção,
Enquanto isso, o número de veículos aumentou de 280 mil para 440 mil. Então, há veículos de uma forma geral. Hoje, só de veículos leves, de passeio, temos 246 mil. Então, aumentou demasiado o número de veículos e diminuiu o número de passageiros. Por quê? Porque, lógico, o preço ele é alto para as condições de hoje. Mas o preço ele condiz com todas as cidades do Brasil, algumas um pouquinho mais, algumas um pouquinho menos, mas está dentro de uma realidade. Só que é alto. Se 2 pessoas ou 3 utilizarem o veículo, o que acontece? Fica mais barato usar carro. Com o advento dos aplicativos, aumentou muito mais. Eu estou fazendo um levantamento, o número de usuários hoje de aplicativos em Joinville, por dia, deve estar em torno entre 12 a 15 mil. Isso era grande parte do transporte coletivo. Não era do táxi, era do transporte coletivo. E aí as condições das ruas, apesar de termos o corredor exclusivo de ônibus, esse corredor exclusivo de ônibus, ele não está preparado a pavimentação asfáltica, a estrutura para passar só ônibus pesado ali. O que acontece? Acontece uma danificação da via não recuperada. E aí o ônibus tem que diminuir a velocidade no local que é destinado só para ele, porque ele não pode andar mais rápido em virtude da pavimentação asfáltica estar irregular. Daí vem justamente no lado da rua vem as bocas de lobo. E como em determinados horários de pico o ônibus está lotado, está cheio, ele tem que ir mais devagar ainda, porque senão os passageiros sofrem até queda. E aí diminui o tempo de viagem, que era para durar menos, vai aumentar. E aumenta também a espera no ponto de ônibus. Então são alguns fatores que precisam ser revistos, melhorados. Mas outros, quando faz uma alteração de itinerário, tira uma linha, coloca outra, e se não está intermediado por um vereador, vira um caos. Porque quando o vereador intermedia, o vereador Leoilson fez esse tempo atrás aí uma reunião lá no Paranaguamirim, resolveram a situação lá, né, de uma linha de ônibus. Mas se o vereador não está, eles fazem de qualquer maneira e não avisam a comunidade. Eles botam lá uma comunicado e é empurrado por goela abaixo. Quem está usando o transporte é que deveria opinar, deveria dizer o que é o melhor. Então, a sugestão é que cada mudança que tiver, raciocínio, mesmo que não seja intermediada por vereador, mas qualquer mudança que tiver, tem que sentar a CEINFRA com a comunidade, Associação de Moradores, Conselho Local de Saúde, o Segurança, Conselho de Segurança, consegue, lideranças que usam o ônibus para dizer o que é melhor. A vereadora Iracema trouxe algumas situações ali do Iririú, né, que não foi escutado devidamente, não foi visto devidamente. Então é essa a nossa proposição, foi muito proveitosa esta reunião, vamos ter outras, né, para poder melhorar a qualidade do transporte coletivo do município de Joinville. Então, é esse o nosso papel, apesar, né, de alguns não entenderem, alguns só querer bater, mas essa faz parte da democracia. Obrigado. Obrigado, vereador Maurício Peixe. Como líder, vereador Mauricinho Soares. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, você que nos assiste pela TV Câmara e funcionário desta casa. O vereador Odir esteve aqui, não citei o nome dele, falei, mas vou citar que ele foi citado por ele. Vereador Roque, ele aprovou lá na comissão o projeto, e se não aprovasse, o projeto ia morrer por ali. Ô, vereador, o senhor está há 30 anos, o senhor sabe que não é isso?
O senhor vem falar aqui que eu não tenho conhecimento? Claro que tenho. Se o senhor bota uma emenda, tem 5 membros da comissão, colocamos em votação. Se nós derrubar a sua emenda, o seu projeto vem, o projeto não morre nunca ali. Tem o vereador Roque, e o vereador Pelé, e o vereador Rodrigo Facchini e a Vossa Excelência, que é o presidente. Tudo o senhor tem que colocar em votação, porque o senhor não aprova sozinho. Então o senhor não fala que o projeto ia parar por ali, ia morrer o projeto. Nunca morre. Se o senhor diz que eu não tenho conhecimento, eu tenho muito bem, que tem membros da comissão que vota. Se o senhor apresenta uma emenda, nós derrubava a sua emenda, não tem problema, o senhor podia pedir vista. O senhor é direito de pedir vista. Mas o senhor aprovou o projeto na íntegra, como veio do Executivo. Aí o senhor quer falar isso, falar aquilo? Para com isso, vereador. O senhor tem 30 anos de casa, o senhor é bem inteligente. Aí o senhor vem falar uma coisa que eu não tenho conhecimento. Nós temos 5 votos. 3 votos eu tenho certeza que vota junto comigo, vereador Pelé, vereador. Nós ia votar contra a sua emenda. Como é que o senhor disse que não sobe o projeto? Então não fala que o cara não tem conhecimento. O senhor é experiente. Vamos lá. Como é uma decisão judicial? Claro que é, pessoal. Mas o prefeito acatou por quê? O senhor é inteligente, vereador Odir. O senhor já foi presidente dessa casa. Se o prefeito entrasse na justiça, ia demorar quando para entrar? Vereador Roque. Tá, recorrer, o prefeito ia recorrer, tem que recorrer e tal. O prefeito podia entrar, mas o prefeito acatou, porque achava que era bom o terceiro conselho. E todos voltaram depois. É ruim? Você que tem curso superior, você pode correr agora? Professor Hilário, o senhor não pode, agora o senhor pode. O senhor tem faculdade? O senhor pode, quero me inscrever para o terceiro conselho. Quem vota? É o povo? É a comunidade que vota? Vê como é bom, agora tem já gente dizendo, é maravilhoso, mas aqui votou contra. Então tem uma dificuldade muito grande de muita gente. Presidente. Fábio. Falou aqui o vereador sobre o Rio Matias, a construção. Pessoal, quando vai se reformar uma casa, vai reformar sua casa, não é num dia, não é outro, tem o transtorno. Como tem o Rio Matias, pessoal. É uma obra tão importante para fazer na cidade. Aí falou do Rio Matias, mas então vou falar uma coisa boa para aquele vereador que falou aqui. Nós temos aqui, convite do prefeito Udo Deller, do vice Nelson Coelho, para a grande inauguração de uma unidade de saúde no Bemevalt. Sexta-feira, pessoal, presta atenção, todos convidados. Lá no Bemevalt vai ser inaugurado e vai estar o ministro. E um nome importante, Luiz Henrique. Mandetta aqui, está aqui, convite do prefeito do dele. 10h30, sexta-feira. Mais um minutinho, vereador aqui. Vê mais uma obra do prefeito Udo Deller. Mais uma obra construída lá na sua região, meu amigo. Jordão, dos vereadores que ali, vereador Cláudio Aragão, vereador Maurício Peixe, todos aí estão convidados. Mais uma obra, ruim, mais uma obra com 5 unidades, pessoal, 5 equipes médicas, 3 odontológicas, tu vê? Aí nós falamos aqui, alvará, nós temos 56 unidades, nenhuma tinha alvará, pessoal, esses 7 anos que nós estamos aqui, tem 34 unidades agora com alvará, que não tinha, mas ninguém fala, por que não fala? Tinha 56 unidades, todas não tinham alvará. Hoje 34 já tem. E acessibilidade, pessoal. Acessibilidade, vê, tudo isso foi feito no governo do Udo. Como líder, vereador Jaime Evaristo. Depois ele vai falar. Eu passo, senhor presidente, obrigado como líder, eu passo a palavra ao vereador Lewilson. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, público que nos assiste pela TV Câmara, pela internet e distinto público aqui presente. Vereador Jordão, hoje eu estava passando ali pelo centro e aí veio um morador que me reconheceu, como vereador, e fez alguns questionamentos sobre as obras do Rio Matias e também todo o imbróglio que envolve
esse investimento. Na verdade, são mais de 40 milhões, vereador Maurício Peixe. Isso iniciou no governo anterior, no governo Carlito, que foi o nosso governo, nós caminhamos junto enquanto secretário. Por óbvio, qualquer um que tenha um senso razoável vai dar continuidade a uma obra, não é? Uma dimensão e com um aporte financeiro desse tamanho. Nenhum de nós aqui presentes, os que nos assistem, abria mão do investimento do governo federal numa tentativa de resolver um problema de enchente no centro. O prefeito Udo está fazendo o que é possível. Essa questão da judicialização que o vereador Jaime Evaristo tem eventualmente comentado aqui, é um processo que acaba criando dificuldade para o Executivo. E não poderia ser diferente. Para a obra, vereador Jordão, para a obra engessa e cria naturalmente uma insatisfação no morador. O morador não tem esse conhecimento técnico do processo judicial, da empreiteira, vereador James, o senhor que conhece o processo, que ganha a licitação e em seguida já pede um reajuste, um adicional. E isso é no Brasil inteiro assim, não é só Joinville. O prefeito quer concluir a obra, quer resolver, é óbvio que quer. Qualquer um de nós, se fôssemos prefeito, estaria lá, fazendo o possível para a conclusão, para que as ruas da região central, não é, tivesse a conclusão, fosse revitalizada, como já tem o processo de revitalização do centro. É razoável que as ruas da região central hoje estejam em dificuldade. A gente precisa melhorar. Mas isso não é do dia para a noite, tem um tempo. E nós precisamos ter paciência e bom senso. É o mínimo que nós temos que ter enquanto cidadãos que conseguem perceber na tentativa de uma obra com essa magnitude o corte, não é? Que é histórico. As enchentes na região central é histórico, até pela questão, não é, da estrutura maré e da influência da maré. Então não é um problema do prefeito, o prefeito não quer resolver, é incompetente. Tem tanta vontade quanto o morador que chega ali e fica indignado. O prefeito também fica indignado, os secretários também ficam indignados, os vereadores também ficam indignados, assim como a comunidade. Agora não existe milagre, não existe outra forma que não seja essa, respeitar o processo, a licitação e a questão judicial. Então, a verdade, essa é a grande verdade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Como líder, vereador Odir Nunes. Senhor presidente, parece-me que sexta-feira vai sair o diário ou o jornal oficial do município, e é bom a gente de vez em quando dar uma olhadinha lá nas nomeações. O vereador Leus, com todo o respeito que tem a Vossa Excelência, mas se Vossa Excelência tivesse ficado sentado ali no seu lugar e não tivesse vindo falar aqui, o senhor teria ganho muito mais. Sabe por quê? Porque o senhor nunca administrou nada, agora vai lá e pergunta lá para o Roberto da autoescola. Vai lá, pergunta se ele tem paciência. Pergunta, nem Jó teria uma paciência como tem os moradores com relação à obra do Rio Matias. É isso que é a verdade. Paciência quando chegar para pagar o IPTU, pagar os impostos, vai lá, diz para o prefeito, paciência. O prefeito não quer terminar a obra porque sabe que não vai funcionar. Não existe uma obra no mundo com a característica hidráulica nossa que funciona dessa forma. Pode me mostrar, eu já pesquisei. Se alguém mostrar, é inteligente.
Então, senhor presidente, falar da obra do Rio Matias, eu acho que deve ter vindo alguma ordem do morro. Mas, senhor presidente, quero ouvir aqui e dizer que a casa tem grandes projetos que nós precisamos discutir. O segundo semestre vai ser um semestre de grande discussão, como os projetos náuticos. Isso vai dar uma nova dimensão ao município de Joinville. O plano diretor, o Outorga Onerosa e a COSIP, também muitos projetos. Portanto, senhor presidente, eu estive analisando o Diário da Casa, que nós estamos com mais de 500 projetos. E aí, vereador Jaime, todos os senhores vereadores, vereador Leus, quando você anda na cidade, o povo diz que os vereadores não trabalham. É porque eles não conhecem o trabalho do vereador. Tem 500 projetos aqui que dependem da Câmara de Vereadores e é um problema. E nós, quinhentos e poucos projetos. Me diz qual é a Câmara do Porto de Joinville que tem, em tão pouco tempo, com tantos projetos e com tão pouca gente que nós temos aqui na casa? Então eu quero dizer que aqueles que falam, também falam bobagem. Porque, senhor presidente, talvez da história nas últimas legislaturas, nós não tivemos tantos projetos, vereador Roque, como nós temos agora. E nós estamos discutindo a questão. Por isso que a vereadora Tânia, a vereadora Iracema, o vereador Ninfo, eu e o vereador Maurício apresentamos um requerimento para pedir a suspensão do recesso do mês de julho, que será discutido, espero que seja discutido hoje e amanhã, para que a gente possa analisar esse projeto, para não deixar tudo para o final do ano. Obrigado, senhor presidente. Uma questão de ordem ao vereador Wilson por ser citado. Senhor presidente, vereador Odir Nunes, nem sempre o seu tempo de casa lhe dá o direito de o senhor falar aquilo que você acha, sobretudo dos outros. Você pode falar de você mesmo, pode aqui contar história, ser demagogo às vezes, e usar os verbos conforme lhe convém. Mas talvez, esses quase 30 anos que o senhor ficou aqui, o senhor ficou adormecido, congelado e acomodado. Perdeu a sensibilidade e deixou de ouvir as pessoas. Quando fala da falta de experiência, eu não sei qual foi a sua última especialização, enquanto questão teórica com relação à gestão pública. E eu digo ao senhor que eu sou pós-graduado em gestão pública e pós-graduado em gestão de cidades. Não sei se o senhor tem essa especialização, mas com a perspectiva o senhor deve viver até os 90 anos, então tem mais 30 e possivelmente o senhor terá oportunidade de especializar também e conhecer gestão pública na prática e na teoria, e não talvez usar apenas a oposição do governo Udo, e aí uma questão democrática. Nós precisamos, vereador Maurício Peixe, não é? Ter a oposição, isso aí é a grandeza de qualquer república, mas respeitar o diferente e ouvir o contraditório é um processo natural, vereador Richard. Quanto à obra do Rio Matias, se o senhor fosse prefeito, fosse sensato, coerente, responsável, eu creio que o senhor deveria ser. Se o senhor for prefeito, um dia o senhor vai ser isso que falei, que é a prerrogativa de um bom gestor, o senhor daria continuidade à obra, não tenha dúvida. O senhor não seria irresponsável, colocaria o dinheiro do cidadão brasileiro suado no lixo. E o prefeito tudo tem sido responsável, correto, idôneo, honesto, não tem nenhum questionamento com relação à sua caminhada
na vida pública. É um homem honrado, digno, trabalhador, acorda cedo. E o senhor, no lugar dele, faria o mesmo. Agora, é óbvio, a oposição, o senhor usa muito bem o direito de jus esperneando, né? Esse é o processo, essa é a caminhada. Agora, quando eu expliquei para um morador ali no centro que esta obra era uma obra do governo, só para concluir, senhor presidente, e que precisava, por responsabilidade de gestão, de grandeza e não de pequenez de algumas pessoas que aqui estão, precisa ser naturalmente concluída. Agora o tempo dirá. Nós não temos bola de cristal, para saber se vai dar certo ou não vai. Agora, tem assinatura de pessoas especialistas, de engenheiros, de técnicos, que assinaram afirmando que vai dar certo. Agora, claro, essa tribuna é para o debate, por isso que é parlamento, do verbo parlar, né? Agora, o direito ao contraditório se faz necessário. Ninguém é dono da verdade aqui. Não pode, senão é uma ditadura. E alguns até querem fechar essa casa, mas por resquício de ditadura, que não é o seu caso. O senhor é um homem que já está há quase 30 anos aqui, né? Já foi da situação, já defendeu muitos prefeitos, conhece? O senhor já defendeu muitos prefeitos aqui, o senhor sabe disso, nessa tribuna. E prefeitos que não eram tão bons assim, prefeitos, inclusive, que têm problema, que tiveram problema na justiça. O senhor defendeu prefeitos aqui que tiveram problema na corrupção, de corrupção. Esses não tem, mas esses, infelizmente, o senhor não defende. Uma questão antes, porém, vereador Odir, o líder Richer. Vereador Odir, o líder do governo Richer, primeiro. Tá bom. Obrigado, vereador Odir. Lembro os colegas vereadores que nós temos matéria para discutir e vou encerrar a sessão às 19 horas, porque nós temos a sessão solene. Presidente, senhoras e senhores vereadores, bom, assim o senhor respira um pouquinho para responder e organiza de uma forma não ofensiva. Até porque, de vez em quando, o senhor tem trazido aqui algumas ofensas e levado isso para o lado pessoal. Acho que esse não deve ser o caminho. Presidente, eu quero aproveitar aqui que esta casa está bem segmentada, portanto, bem representada em vários segmentos dessa nossa comunidade, de segurança, empresários, pessoas que trabalham com questão social, e nós temos aqui um engenheiro. E considerando que está na base aliada do governo, de parceiro de partido, de bancada, eu gostaria aqui que o vereador Roque pudesse fazer uso à palavra, porque de formação é engenheiro e pode dar algumas considerações que pense ser importante. A parte, vereador Roque, a parte. Bom, obrigado pela parte. Muitos me conhecem como secretário da Educação, vindo da Educação, mas eu sou engenheiro civil, né? E uma das primeiras ações, antes já tinha conhecimento, mas uma das primeiras ações, quando vim para a Câmara de Vereadores, vereador Odir Nunes, foi procurar e ver como é que está a questão da drenagem, de infraestrutura de drenagem. E fui estudar esse projeto do Rio Matias. O vereador Leo Wilson falou muito bem aqui. Por trás desse projeto tem muitos e muitos técnicos. Então seria uma falta não tem cabimento, né? Alguém assumir a tribuna e falar que o projeto do Rio Matias é um projeto que não vai funcionar. Por favor, a demagogia ela não tem que ser utilizada a esse nível aqui. Se nós temos um projeto de 40 milhões de reais, que foi feita uma licitação, que vem de outros governos, é um projeto que não é de curtíssimo prazo. É um projeto para resolver um problema gravíssimo do centro da cidade. E por trás desse projeto tem muitos técnicos e com certeza, vereador, o senhor não buscou se aprofundar, não buscou ir lá na Secretaria de Infraestrutura para verificar quem são os técnicos que estão por trás desse projeto. Então, por favor, não assuma a tribuna para fazer uma demagogia dessa, acusar o Executivo Municipal, não o Executivo atual, mas lá do passado também, quem começou esse projeto,
e dizer que nós estamos fazendo um projeto aqui em Joinville que não vai funcionar. Pelo contrário, hoje nós temos alguma dificuldade, esse recurso é do governo federal, nós temos dificuldades que nós temos que superar, sim. E quando superarmos, nós vamos nos livrar de um problema que, desde a fundação da cidade, compromete o centro da cidade. Então eu penso e digo, cuidado com as palavras aqui nesse plenário. Cuidado com as palavras, porque um projeto dessa magnitude tem que ser respeitado, sim. E se a população hoje está sofrendo, lá na frente nós vamos ter uma dificuldade sanada para sempre. Isso é o mais importante. Então, por favor, quando se colocar ele na frente, não coloque palavras aos ventos. Fale com propriedade. Vá lá e observa como que é e quem está por trás desses projetos. Como mensagem aqui. Obrigado, presidente. Obrigado. Como citado, o vereador Odir Nunes, por 2 minutos, vereador. Senhor presidente, queria dizer que, vereador Leus, que essa obra não começou no governo anterior. Foi neste governo. Não. A licitação é uma coisa, quem determina a obra é o gestor. Portanto, o seu prefeito, o Carlito, aliás, que abriu 2 CPIs contra o Carlito e ganhamos as 2, pela corrupção. Uma das cadeiras e a outra da energia elétrica, da iluminação pública. Está lá, condenado por R$2 milhões pela questão da compra de material escolar de uma forma assodada e com uma ganância, uma volúpia. Não sei se era dele ou de quem é, mas o importante é que a promotoria pública atendeu o pedido da nossa CPI. Vereador Roque, essa obra era para terminar em 2016. Eu gostaria de dizer, se eu fosse técnico, eu teria vergonha de dizer que sou técnico de uma obra que começou em 2000, era para terminar em 2016, já estamos em 2019, e que vai terminar só em 2021. Então, dia 7, nós convidamos, dia 7 nós vamos fazer uma grande discussão sobre isso. E aí eu quero ouvir os técnicos, todos os técnicos, todos, eu não desfiz nenhum técnico. Por que a obra não anda? É isso que nós precisamos saber. Quando diz não é eu, é da oposição, vocês também. Me dizem por que a obra não anda? Por que a obra tem um atraso de 3 anos e vai para 4 ou 5 anos? Só isso. Está resolvido o problema. Só que até agora ninguém... Empresas desistiram, não querem mais nem participar da concorrência, da fiscalização, não querem dar o laudo técnico. Não vamos levar aqui, vamos junto buscar a solução. Quando nós viemos aqui criticar, não é uma crítica, é cobrar, que é o nosso papel. Você coloque no lugar daqueles empresários que têm que pagar os seus impostos. Deixa chegar na vila gastronômica. A maioria vai à falência, com todo respeito. Algumas até quase foram na Autobem, se não fosse uma intervenção forte da Câmara. Então, vamos nos unir, professor Roque. O senhor que conhece os técnicos, eu também conheço, convida eles para dia 7 vir aqui, para tirar essa angústia do povo, daquelas pessoas que estão ali sofrendo. Conclui, vereador Odir Nunes. E só não pensa assim quem nunca administrou nada. E, vereador... Nem mais 1 minuto, vereador. Vereador Lewilson, nem sempre a teoria é tudo muito bonito na teoria, mas o melhor é na prática. E eu que sou formado também em administração e tive a cadeira de administração pública e planejamento. E coloquei em prática em todos os setores por onde eu tive a possibilidade e o privilégio de fazer, de fato, a gestão pública. Meus parabéns por Vossa Excelência ter concluído o curso de gestão pública. Talvez a pública é um pouquinho diferente da privada. Eu gosto mais de me colocar no lado do empresário, aquele pequeno empresário que tem que pagar os seus impostos e não vê nenhuma
correlação ou benefício dos impostos que ele paga. Obrigado e parabéns pelo seu curso. Obrigado, vereador Odir. Pequeno expediente, artigo 121, 125 do Regimento Interno. Declara aprovada a ata da 65ª sessão ordinária realizada em 15 de julho de 2019. Se nenhuma vereadora ou vereador apresentar reclamação conforme o artigo 120 do Regimento Interno, está aprovado. Blefe. Isso aí é... Pauta regimental. Artigo 144 do Regimento Interno. Não consta um projeto em pauta regimental. Grande expediente. Artigo 127 e 140 do Regimento Interno. Matéria da ordem do dia. Informo com base no artigo 128 do Regimento Interno que nenhum vereador ou vereadora poderá se ausentar-se do plenário, tendo em vista que iniciamos a ordem do dia. Presidência, antes, porém, quer já agradecer a presença de todos os convidados no plenário, que começa a receber já as pessoas que foram convidadas pela homenagem do nosso homenageado na noite de hoje, o Adriano Silva, empresário dessa cidade. Sejam todos muito bem-vindos e outros também que nos acompanham a nossa sessão aqui no plenário dessa casa na tarde de hoje. Em segundo turno de discussão e votação, em regime de prioridade, projeto de lei ordinária, número 117/2019, de autoria do Poder Executivo do Municipal, que autoriza o Executivo Municipal a permissionar o uso do imóvel Sociedade Cultural Alemã de Joinville. Como não houve emenda, não há discussão sobre a redação final, conforme o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação, projeto. Quem for favorável, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado. Segue para a ascensão ou veto do senhor o projeto municipal, conforme dispõe o artigo 176 do Regimento Interno. Em segundo turno de discussão e votação, projeto de lei ordinária número 40/2019, de autoria do vereador Rodrigo Facchini, que dispõe sobre a concessão de isenção, contribuição, custeio, serviço, iluminação pública, COSIP, para a pessoa diagnosticada com doença... COSIP. Para a pessoa diagnosticada com doença grave que depende do aparelho elétrico para o seu tratamento. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura do parecer contrário quanto à legalidade da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Vereador James Schroeder. Senhor presidente, colegas vereadoras e colegas vereadores, passo a leitura do parecer número 65 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Trata-se do projeto de lei ordinária número 4/2019, de autoria do vereador Rodrigo Facchini, cujo cerne consiste em conceder benefício fiscal, isenção, a título de contribuição do Serviço de Iluminação Pública, COSIP, a pessoas diagnosticadas com doenças graves que dependam de aparelhos elétricos para o seu tratamento. O exame da proposição. Conforme se infere da leitura do texto da proposição em exame, pretende-se instituir benefício fiscal, ou seja, isenção de contribuição, a pessoas diagnosticadas com doenças graves que dependam de aparelhos elétricos para o seu tratamento. Observa-se ainda que esta medida implicará, em toda a evidência, renúncia de receitas à municipalidade e deixará de arrecadar os valores recepcionados pelo seu texto. Tratando-se de proposição que implique na concessão de benefício fiscal com renúncia de receitas à municipalidade, atrai-se a orientação técnica exarada pelo órgão de consultoria desta Casa, quando da elaboração do informe técnico número 1, que registra os requisitos necessários à veiculação de tais modalidades propositivas. Pois bem, naquele estudo se concluiu que, letra A, compete aos municípios estabelecer benefícios fiscais a respeito de tributos que lhes tocam. Letra B, a iniciativa de projetos que tratam de benefícios fiscais é concorrente entre os representantes do Executivo e do Legislativo. Letra C, proposições desta natureza devem ser veiculadas por meio de lei complementar, em observância aos artigos 32, parágrafo 1º, 33, 34 e 85, parágrafo 6º da Lei Orgânica Municipal. Letra D,
é viável a apresentação de proposta legislativa que tenha por objetivo a instituição de benefício fiscal, do qual decorra renúncia de receitas. No entanto, essa renúncia de receitas deverá observar os comandos versados no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal e, assim, deverá estar acompanhada dos documentos previstos pelo dispositivo e ou de medidas de compensação da receita a que se renunciará. No caso vertente, contudo, não foram observados os requisitos arrolados nos itens C e D, supra, eis que a proposição foi veiculada pela via ordinária e que não carreados ao caderno de projeto de lei complementar os documentos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal condicionantes à sua admissibilidade, o que implica mácula quanto à forma e às formalidades exigidas para a sua veiculação. Sendo assim, suscitando as considerações pormenorizadas daquele informe técnico, recomenda-se a rejeição do projeto de lei complementar número 4, tendo em vista a ocorrência de vício no tocante à forma e às formalidades necessárias à sua apresentação. Assim se manifesta o relator, vereador Natanael Jordão, e com ele concordam os demais membros da comissão, à exceção do próprio autor do projeto. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador James Xeredi. Em discussão, os pareceres. Com a palavra o proponente, vereador Rodrigo Facchini, por 5 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, também cumprimentar o público aqui presente e os que nos acompanham pela TV Câmara. Esse projeto, aqueles que tiveram a oportunidade de participar do debate, sabem da importância e da diferença que a aprovação desse projeto poderia fazer na vida de algumas famílias aqui da nossa cidade. Colegas vereadores, eu já falei aqui nessa tribuna e não canso de repetir. A mudança no critério da cobrança da COSIP foi um erro. Foi um erro que cometeu o Executivo e o Legislativo assinou embaixo. E nós precisamos corrigir esse erro. Prova maior que foi um erro é justamente esse tema. O que é esse projeto? Trata das famílias eletrodependentes. Famílias que necessitam da utilização da energia elétrica para garantir a vida. Famílias que no seio familiar têm um paciente, ou no caso até 2, que são conhecidos como eletrodependentes. Ou seja, depende de uma tomada para garantir a vida. Ou seja, o critério utilizado na COSIP diz o seguinte: se você usar menos, você paga menos COSIP, que é iluminação pública, que não tem nada a ver com o consumo. Agora, essas famílias não têm o direito de economizar energia elétrica. Essas famílias, a mãe não pode falar: meu filho, usem menos energia elétrica, porque o filho vai morrer. E quando discutimos na Comissão de Legislação e Justiça, lá estavam 4, 5 mães. É óbvio que trouxe a emoção a todos que ali estavam. O vereador Richard presidiu aquela comissão e sabe do que estou falando. Inclusive a Rose, aquela que preside o GAP e que fez um pronunciamento emotivo, nesse momento está internada por uma cirurgia de grave causa. Ela, inclusive, gente, eu quero aqui confidenciar, ela me mandou uma mensagem há poucos dias, onde ela dizia: Rodrigo, se algo comigo acontecer, eu lhe faço um pedido, continue lutando pela nossa gente. Está aqui no meu celular. Essa foi a mensagem que eu recebi, melhor, essa foi a missão que eu recebi desta senhora, que luta pela sua vida nesse momento, mas que ao longo da sua caminhada vem lutando por aqueles que não têm voz. Esse projeto nasceu de um pedido feito pelas famílias eletrodependentes. Esse projeto, colegas vereadores, eu levei à Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a deputada Paulinha assumiu e já resultou numa visita do governador aqui na casa dessas famílias. E nós não estamos tendo a sensibilidade de garantir a essas 100
famílias aqui da nossa cidade em isenção na COSIP, porque eles gastam um valor muito maior na energia elétrica do que nós, por consequência, eles estão sendo penalizados na cobrança da taxa de iluminação pública. Colegas vereadores, o mínimo que nós podemos fazer nesse momento é derrubar esse parecer e dar maior discussão para ver se conseguimos sensibilizar o Executivo para tratar desse assunto de uma forma diferente. Esse projeto, ele tem sim fragilidade do ponto de vista legal, porque só quem pode dar essa isenção é o prefeito. E o meu pedido nesse momento é que possamos derrubar esse parecer para que esse projeto volte a ser discutido nas comissões de mérito, nesse caso, vereador Jaime Evaristo, na comissão que Vossa Excelência preside. Por isso eu faço um apelo a Vossa Excelência, que me ajude a derrubar esse parecer, para que possamos aumentar o debate, para que possamos chamar aqui essas famílias, para que possamos ouvir o apelo, o clamor popular, e quem saiba assim, o prefeito possa ter essa sensibilidade. Quem sabe assim o prefeito possa ter essa sensibilidade e isentar essas famílias. Colegas vereadores, vereadoras, a Rose, mãe do João que aqui esteve, aliás, que já estiveram aqui nessa tribuna e que já falaram por várias as vezes, ela já paga um valor alto com remédios. Ela paga um valor alto porque sempre que ela precisa ir ao médico, ela tem que contratar um carro para levar. O ar-condicionado precisa estar ligado 24 horas para manter energia. É justo que nós vamos penalizar ainda mais com a cobrança da iluminação pública? O João sequer pode sair de casa. Ele não utiliza a iluminação pública. Ele não tem, porque a doença, a patologia não o permite. E aí nós vamos fazer com que essa família pague mais caro, porque necessariamente por uma questão de sobrevivência, ela utiliza a energia maior. Eu faço aqui um apelo, eu faço um clamor, em nome de todas as famílias eletrodependentes, em nome dessa mulher que está hospitalizada nesse momento, que está precisando, esperando uma cirurgia cardíaca de alta complexidade. Vamos derrubar esse parecer, vamos discutir esse projeto, vamos discutir esse tema, vamos sensibilizar o Executivo, a exemplo do que já aconteceu com o Executivo Estadual, vamos sensibilizar o prefeito Udo Deller, para que ele possa, num ato, isentar as famílias eletrodependentes da cobrança da COSIP. É o mínimo. É o mínimo que nós podemos esperar desta casa nesse momento. Dar oportunidade para discutirmos de forma mais ampla. Eu sei, reconheço que esse projeto tem fragilidade jurídica. Eu reconheço a dificuldade de passarmos, do ponto de vista jurídico, esse projeto. Mas o que eu aqui estou pedindo é que possamos derrubar o parecer de legislação com o aval dos colegas, e eu conversava há pouco com o meu presidente, o presidente da comissão, vereador Richard, que iria fazer esse apelo para que esse projeto possa dar continuidade na sua tramitação e aí, quem saiba, a gente chegue à condição de oferecer a essas famílias o mínimo que nós podemos oferecer, que é diminuir o valor ou isentar da cobrança da COSIP. Muito obrigado, senhor presidente. Colegas vereadores, está escrito o vereador Richard, o vereador Odiro, o vereador Maurício, o vereador James, a vereadora Ana Rita e agora se escreveu por último o vereador Jaime Evaristo. Como nós temos a sessão e o vereador Maurício é o proponente, vai receber também os convidados, nós vamos escutar o vereador Richard e a gente vai encerrar a sessão. Continuamos amanhã essa discussão, porque eu acho que é de grande valia. Certo? Combinado? Com a palavra, o vereador Richard. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu quero aqui, primeiramente, parabenizar o vereador Rodrigo Coelho, o vereador Rodrigo Facchini, desculpe, Rodrigo, mas dizer o seguinte, que a perspectiva da análise do projeto, ela tomou um alicerce
pela admissibilidade e pela legalidade. Portanto, ambos convergiram para o mesmo entendimento dos nossos técnicos. E, novamente, concordo aqui com o vereador Rodrigo Facchini, é um tema importante, mas nós estamos com o tempo já para não atrasar a discussão. Eu acho que esse tema realmente merece a discussão aqui no plenário. Eu acho que, penso, na verdade, que as famílias são importantes, tem um número significativo de pessoas, temos afinidades, inclusive, com algumas pessoas que lá fizeram as suas manifestações. É com muita dor no coração que, às vezes, na condição de presidente da comissão legislativa lá, né, que temos os posicionamentos dos técnicos, mas isso não impede que nós possamos ter uma discussão muito mais democrática no campo da conversa e buscar um caminho a uma solução que possa confortavelmente trazer algum tipo de alicerce às pessoas. Então, eu tenho aqui uma posição, vereador Rodrigo Facchini. Primeiro, como presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, aonde, orientado pelos técnicos, conduzi para que nós pudéssemos respeitar o ponto de vista legal da admissibilidade, portanto, a inconstitucionalidade do projeto. Mas isso não impede dessa discussão. E a discussão é saudável, é salutar para essa casa, mas, presidente, eu sempre gosto de trazer à tona uma das posições que tenho discutido na condição de municipalista que sou. O grande pagamento de taxa e imposto não está na COSIP, está nos 48% de impostos que pagamos e que daqui saem numa velocidade que tenho aqui alardeado por diversas vezes, indo para o governo do Estado, indo para o governo da União, não ficando absolutamente nada nessa municipalidade, que é onde acendemos as luzes e usamos os nossos eletroeletrônicos com o consumo neste município. Portanto, presidente, uma orientação, né, que possamos acatar, sim, essa discussão. Tem outros vereadores inscritos, o tempo já se aproxima do fim desta sessão, mas dar continuidade amanhã, um tema bastante importante. O vereador Rodrigo Facchini trouxe algumas coisas que são importantes do ponto de vista social e merece, sim, a discussão nesta casa. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Rich. Encerramento da sessão. Agradecendo uma questão de ordem ao vereador Odir Nunes. Por um minuto, vereador. Não, vai só um minuto, só não vai precisar prorrogar. Senhor presidente, a minha questão de ordem é ratificar a convocação da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos para amanhã, às 16h30, a darmos o parecer, discutir e votar o parecer do projeto que é de vossa autoria, que está naquela comissão, dependendo do parecer, cujo parecer é o vereador Roque Matei. Portanto, 16h45, a reunião extraordinária da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Odir. Encerramento da sessão, agradecendo a Deus, as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, público presente, telespectadores que nos acompanham pela TV, declara encerrada a presente sessão ordinária e convoca as senhoras vereadoras e os senhores vereadores para a sessão ordinária a ser realizada em 17 de julho de 2019, quarta-feira, às 17h, nesse plenário dessa casa. A sessão está encerrada.